Durante 2 décadas, a China foi o maior laboratório de arquitetura que o mundo já viu. Eles não construíram apenas cidades. Eles clonaram Paris. Eles replicaram vilas inglesas tijolo por tijolo. Eles ergueram arranha-céus em forma de donuts, moedas gigantes e até calças. Parecia um delírio de grandeza sem limites, onde a única regra era: construa mais alto e mais estranho. Mas, de repente, tudo parou. O governo chinês emitiu uma ordem radical: o fim da arquitetura bizarra e a proibição de novos super-arranha-céus. Porque o país que mais construía no mundo decidiu puxar o freio de mão. A resposta não é sobre gosto ou estética. É sobre o colapso de um modelo econômico viciado em concreto, que criou uma dívida trilionária e cidades fantasmas que ninguém pode habitar. Para entender por que a China parou de construir, precisamos entender por que eles começaram essa loucura. A dona de um pequeno hotel histórico na Inglaterra, Gayle Caddy, se espantou ao ver uma foto do seu estabelecimento. Não era seu prédio, mas uma réplica exata, construída tijolo por tijolo a milhares de quilômetros dali. Sem saber, existiam agora 2 Rock Point Inns, um numa vila inglesa de 3.000 habitantes e construído há 250 anos, e outro nos subúrbios de Xangai, cuja população supera 30 milhões e que foi construído há poucas semanas. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. O hotel falso ficava em Thames Town, um bairro temático de 300 milhões de dólares perto de Xangai, completo com estátuas de Winston Churchill, cabines telefônicas vermelhas e guardas com uniformes reais. E Thames Town é apenas uma de dezenas de cidades clonadas. A China construiu centenas de miniaturas de cidades globais. Você pode visitar uma Paris com Torre Eiffel, uma Interlaken, Suíça, ou até mesmo uma réplica da vila austríaca de Hallstatt. Tão perfeita que o prefeito da cidade original foi visitá-la. Existe até uma versão de Jackson Hole, Wyoming, para quem quer viver o estilo cowboy americano sem sair do norte da China. Para muitos, isso parece apenas excentricidade de bilionários. Mas não é. Essas cidades fantasmas temáticas não foram obra do acaso. Elas são o sintoma visível de um sistema econômico único que, acidentalmente, transformou a paisagem da China em um parque temático global de concreto. A ambição chinesa, no entanto, não parou em copiar o horizonte dos outros. Ela decidiu superá-lo. Se na horizontal eles replicaram a Europa, na vertical eles tentaram eclipsar a América. Entre 2000 e 2020, a China viveu o maior boom de construção da história humana. Nesse período, o país ergueu mais de 500 arranha-céus. Isso representa mais de 60% de todos os novos edifícios altos construídos no mundo inteiro. O governo tinha uma meta clara: urbanização rápida. O plano era mover mais de 100 milhões de pessoas do campo para as cidades. Para acomodar essa migração bíblica, bairros inteiros foram demolidos e substituídos por florestas de concreto. Cidades que o resto do mundo nunca ouviu falar, como Chengdu, Zhengzhou e Hangzhou, começaram a levantar torres que fariam o skyline de Nova York parecer modesto. A China não estava apenas construindo prédios. Estava construindo símbolos de poder, modernidade e, principalmente, de crescimento econômico inabalável. Mas por que construir tanto e tão rápido? A resposta está em como as cidades chinesas pagam suas contas. Na China, os governos locais são responsáveis por pagar escolas, hospitais e polícia. Mas a maior parte dos impostos arrecadados vai para o governo central em Pequim. Isso cria um dilema. As prefeituras têm muitas despesas e pouca receita. A solução? A terra. Como todo o solo pertence ao Estado, as cidades podem vender terrenos para construtoras com 100% de lucro. Isso criou um vício. Para fechar o orçamento, o prefeito precisa vender terra. Para a terra valer muito, ele precisa prometer desenvolvimento. Além disso, os prefeitos chineses são promovidos com base no crescimento do PIB local.
Um arranha-céu ou uma fábrica gigante gera um pico imediato no PIB, garantindo a promoção do político antes que os problemas de longo prazo apareçam. Do outro lado, havia a população. Com juros bancários baixos e um mercado de ações instável, o cidadão chinês comum só tinha um lugar seguro para guardar dinheiro: imóveis. Casas na China não eram apenas lares, eram contas de poupança de concreto. Isso criou uma demanda artificial infinita, onde apartamentos eram comprados apenas para ficarem vazios, esperando valorizar. Quando você mistura prefeitos desesperados por atenção com crédito fácil, o resultado é a arquitetura bizarra. Vender apartamentos no centro de Xangai é fácil. Mas como vender imóveis em um subúrbio distante e sem atrativos? Você constrói uma torre Eiffel falsa. O tema europeu servia para dar uma aura de prestígio e valorizar terrenos no meio do nada. Em cidades menores, a estratégia foi ainda mais radical. Para colocar uma cidade desconhecida no mapa, oficiais davam cheques em branco para arquitetos enlouquecerem. O resultado? A China se tornou a capital mundial dos prédios estranhos. Temos um edifício em forma de calças gigantes, outro que parece uma rosquinha, prédios em forma de moedas, bules de chá, e até um hotel que parece ser engolido por uma montanha falsa. Um oficial chegou a construir uma réplica do Capitólio dos Estados Unidos para usar como prefeitura. O objetivo não era funcionalidade, era viralizar. Mas, inevitavelmente, essa corrida armamentista de excentricidades começou a gerar elefantes brancos, gigantescos e vazios. A festa, porém, tinha hora para acabar. Mesmo no auge, as rachaduras no modelo ficaram visíveis. O maior exemplo é a Torre de Xangai. Com 632 metros, é o prédio mais alto da China. Projetada para ser o símbolo supremo do sucesso chinês, ela virou um símbolo de problemas: abertura atrasada, dificuldade para encontrar inquilinos e andares inteiros vazios anos após a conclusão. O custo de manter uma estrutura dessas é astronômico e a demanda real simplesmente não existia. Pior ainda foram os problemas de segurança. Em 2021, o Seg Plaza, em Shenzhen, um dos prédios mais altos da cidade, começou a tremer inexplicavelmente, forçando uma evacuação em pânico. Não era terremoto, era engenharia duvidosa feita às pressas. Isso expôs a realidade: prédios subindo rápido demais, sem supervisão adequada e sem inquilinos para ocupá-los. Quando a crise imobiliária estourou com a falência de gigantes como a Evergrande, ficou claro que o modelo de construir para crescer havia colapsado sob o peso da própria dívida. O governo central decidiu puxar o freio de mão. O presidente Xi Jinping viu essa arquitetura como um sintoma de tudo que estava errado: desperdício, corrupção e uma obsessão cega por valores ocidentais. Primeiro, veio o banimento da arquitetura bizarra. Em seguida, em 2020 e 2021, vieram as regras rígidas para as alturas. A China proibiu a construção de qualquer novo prédio com mais de 500 metros. Cidades menores foram proibidas de passar dos 150 metros. O governo declarou o fim da era da vaidade. As novas diretrizes exigem construções econômicas, funcionais e esteticamente agradáveis, priorizando a cultura chinesa e a sustentabilidade. Afinal, arranha-céus de vidro são pesadelos energéticos para um país que quer ser neutro em carbono. A era de ouro das cidades copiadas e dos arranha-céus infinitos acabou. A China agora busca o que chama de desenvolvimento de alta qualidade, trocando a quantidade insana de concreto por estabilidade e renovação urbana. O horizonte da China parou de crescer para cima e agora tenta crescer para dentro. Ao olharmos para trás, fica claro que essa era de cidades cópia e arranha-céus infinitos não foi apenas um delírio coletivo.
Foi uma fase específica, e talvez inevitável, do crescimento explosivo da China. Eles começaram copiando o passado da Europa para atrair compradores, e depois tentaram superar o presente da América para projetar poder. Foi uma era de excessos, impulsionada por crédito fácil, ambição política e uma necessidade desesperada de urbanizar o país a qualquer custo. Mas agora, a festa acabou. O pêndulo oscilou para o outro lado. A ordem do dia em Pequim é sobriedade, controle e estabilidade. O velho oeste de concreto foi domado. A China decidiu que não precisa mais de uma torre Eiffel falsa ou de um prédio em forma de calça para provar seu valor. Mas isso nos leva a uma questão importante, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que o governo chinês acertou ao proibir essas construções para evitar o desperdício e focar na economia real? Ou você acredita que, ao banir a arquitetura estranha, o país perde aquela ousadia criativa que, mesmo sendo bizarra, tornava suas cidades únicas? O Estado deve ter o poder de decidir o que é bonito ou feio? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre isso. E se você gostou dessa análise sobre como a economia molda as nossas cidades, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!